Olá, boa tarde a todas as amadas as irmãs aí para casa, amém? Estamos aqui novamente em mais uma tarde de quarta-feira para podermos compartilhar a palavra com vocês, na nossa tarde de Mulheres Renovadas, amém? E temos de volta a nossa Bispa Isildinha, que está connosco novamente, que devido a toda esta pandemia foi obrigada a ficar um pouco mais retida no Brasil. Boa tarde, pastora Isildinha, bem-vinda. Obrigada, apóstola. É um prazer estar aqui de novo. Embora estejamos mais próximas, não é? Fisicamente, já não há um oceano, mas mesmo antes eu me sentia próxima. Amém. Né? Por causa de todo esse alimento que nós temos recebido, a igreja não parou nenhum momento. Isso. Então é muito bom estar de volta e assim, com o coração pulsando, para que a gente possa voltar a ter as nossas reuniões presenciais de não quarta-feira. De quarta-feira à tarde, que tem sido tão bom. Amém, né? amém. Mas é Glória como eu a estava Deus. falando para você, apóstola, e para vocês, minhas queridas, como a Bíblia diz, tudo tem um propósito, não é? Yeah. E então eu estava compartilhando isso com a apóstola, que Deus tem trabalhado muito comigo sobre os propósitos. Porque nós muitas vezes, com o nosso dia a dia, os nossos afazeres, nós começamos como que eu direi? Eu já compartilhei isso com você quando eu estava no Brasil. Nós começamos a fazer as coisas mecanicamente e nós não percebemos isso, É verdade. sabe? E quando nós Vimos ao domingo à igreja, Isso. vimos à sexta-feira à igreja, Isso. vimos à quarta-feira ao culto das Pronto, mulheres e parece isso. que se torna um ritual, um não é? ritual. Isso. E muitas vezes, nós, sem nos apercebermos, isso não é intencional e Deus conhece o nosso coração. Claro. Muitas vezes nós nos esquecemos do verdadeiro propósito, né? Então a gente vem às reuniões, claro, com o nosso coração alegre, mas nós sabemos que o propósito de Deus vai muito mais além do que aquilo que nós podemos imaginar, Verdade, não é? verdade. Então, se a pastora me dá licença, em Provérbios 16, 4, ele fala assim, que o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, ou seja, com um propósito. E aí eu vou aproveitar e vou dar uma chegadinha também em Provérbios, né? Que é aquele livro para o nosso dia a dia. É um Amém. livro prático. verdade, É um livro verdade. prático. E se nós formos ver, temos um provérbio para cada dia Cada do mês. dia né? do mês. E muitas vezes nós falamos muito de fé e temos que falar. Muitas vezes nós falamos de cura e temos que Sim, pregar a sim. cura. Mas nós esquecemos de ir no livro de Provérbios e ver se nós estamos pondo em prática tudo aquilo que ele nos orienta. Ensina, Que é um verdade. livro de sabedoria. Sim, sim. Não é? Verdade. Então, em Provérbios 19, 21, fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. E todo esse tempo que eu estive no Brasil, e quando eu voltei agora, porque eu voltei no tempo de Deus, nós falamos assim, meu Deus, eu fui pega de surpresa. Não é? Aliás, o mundo foi pego de surpresa. Você foi em fevereiro, não é? Para o Brasil. Sim, fui no dia 17. Isso. E eu tinha programado isso já desde julho do ano passado. Tudo programadinho. Né? Então eu tinha os meus propósitos. Os seus planos. Os meus planos. E qual era o meu plano? Bom, eu vou dia 17 de fevereiro, visito toda a família, vou curtir a minha neta, meus filhos, e volto no dia 17 de março. Não é? E quando eu saí daqui, e Deus permitiu que eu saísse no dia No dia que tinha que planeado eu tinha planeado sair. Ele permitiu que eu saísse. Por quê? Porque eu saio daqui e Portugal não tinha nada de coronavírus. Sim. Não tinha. A gente ouvia as notícias já da Itália, da Espanha, da França, mas Portugal não tinha. E eu lembro que eu chego lá, apóstola, e todo mundo fala, puxa, Portugal. E eu, glória a Deus, Portugal não tem, porque no Brasil até então, entre aspas, né, pelo que recebíamos de notícia, também não tinha. Também não tinha. Mas nós já sabemos que já tinha, né? Ah, é? Mas tudo bem, né?
E aí eu falei assim, bom, tá chegando o dia 17 de março, eu comecei a ouvir as notícias daqui. E eu falava, epa, o negócio está ficando sério, não é? Mas dia 17 de março eu vou embora. E quando foi acho que foi na quarta-feira, apóstola, na quinta-feira, o bispo Carlos me manda uma mensagem dizendo que era para eu ver se eu conseguia permanecer lá, porque Portugal estava começando a parar. A entrar em tempo de emergência, né? Ainda não tinha sido decretada a emergência, mas eu falo, gente, como realmente é o conselho do Senhor que permanecerá, verdade, não são os nossos planos. Nós temos que planear? Temos. Sim, nós não vivemos assim de qualquer jeito. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas também temos que ficar na dependência, sim, não é? O problema é esse. Muitas vezes falta a nós apresentarmos os nossos planos, a nossa agenda para Deus. E saber que Ele é que vai dar a última palavra. Ele é que vai falar, você vai voltar mesmo dia 17 de março ou não? E eu lembro que quando foi... Gente, eu estou falando isso porque é uma experiência que eu tive há pouco tempo. Isso. A primeira coisa que vem na nossa mente é, meu Deus, isso vai custar uma fortuna. Porque tudo que diz respeito à mudança de bilhete aéreo é muito caro. A primeira coisa que veio. Mas imediatamente o que eu pensei? Peraí, Deus está no controle dessa situação. Fomos atrás e vamos atrás para tentar. De repente sai um decreto que as companhias aéreas não poderiam cobrar nada para mudança. Para mudança, sim. Para mudança. E eu não conseguia fazer a ligação, tinha que ser só por telefone. Bom, mas resumindo, uma irmã em Cristo, agente de turismo, conseguiu marcar para mim só para o dia 9 de abril. Quase um mês depois. Quando eu recebi, eu olhei e falei assim, no dia marcado de Deus eu volto. No dia marcado, o dia que Deus marcou, eu vou voltar. Amém. Apóstolo, eu levei um susto, porque na semana que eu ia voltar, eu fui olhar minha reserva. E quando eu olho a reserva, não estava Lisboa. Estava Caio Coco. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Dia 12, não é mais dia 9, é dia 12 e Caio Coco? Quem é essa pessoa? Falo com a agente de turismo, aí ela me informa, Caio Coco é em Cuba. Eu falei, mas eu não quero ir para Cuba. O negócio está mal em Portugal, na Europa, o negócio está ficando muito sério aqui no Brasil, eu não quero ir para Cuba. Ou eu volto para Portugal, ou eu continuo aqui. E depois ela viu para mim e a companhia aérea mudou para 10 de maio. E quando eu recebi a reserva, eu falei assim, no dia marcado por Deus, eu irei. Isso. Né? Amém. Mas Deus tinha um propósito para eu estar no Brasil, naquela época, ficar aquele tempo. Sim, mas primeiro que nós consigamos, que a nossa mente, não é, se ligue ao propósito de Deus. Isso. E que vá conseguindo assimilar tudo isso, não é? Isso. É assim, a gente passa por um processo. Passa. Não é? É complicado porque entra o seu emocional, sabe? Por isso, aquele trabalho que nós vínhamos fazendo com o livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha, a nossa mente, como é importante. Como é importante nós, em todo tempo, sabe, levarmos cativos os nossos pensamentos à mente de Cristo. A nossa mente tem que estar ligada. Agora, se a palavra de Deus não estiver dentro de nós, fica difícil. Porque a primeira coisa que mexe na nossa estrutura, nós principalmente mulheres, é o nosso emocional. O nosso emocional fica abalado. Então, eu sei que eu fui de muita valia lá, porque eu pude cuidar da minha neta. Eu criei memórias com ela, né? Então, que não existiam, que não existiam. Era o tempo todo com ela. Era eu, ela e o avô, nós os três. E vovó daqui, vovó de lá, era para fazer
as necessidades era eu para dar banho. Eu quero tomar banho com a vovó. Era então, vovó, eu quero uvinha, eu quero moranguinho, eu quero aquele desenho. Nós fomos criando memórias. Isso. E na última semana, inclusive, já foi difícil vir embora. Não foi, apóstola, porque era o tempo de Deus. Isso, era o propósito verdade, de Deus. Verdade. Falar, você é muito dura, você é fria. Não. Sabe aquele ditado que diz, quando é demais estraga? É verdade, é mesmo. Então, até nisso nós temos que estar. Até nisso o Senhor sabe, sabe trabalhar conosco. Sabe, Ele trabalhou muito comigo, Ele continua trabalhando. Amém. Eu pude estar lá para ministrar a palavra no coração da minha filha, que trabalha no cuidados intensivos, trabalha diretamente com pessoas infectadas. E ela estava entrando em pânico. Então aí a gente vem trazendo a palavra. Vamos levar a nossa mente cativa à mente de Cristo. Por quê? Porque os propósitos de Deus são de bem para nós. Não são de mal. E é tremendo porque eu vou pedir para vocês darem um pulinho lá em Jeremias 29. E eu achei tão lindo, porque ontem à noite, a última reflexão que nós ouvimos da nossa presbítera Aline, da presbítera Aline não, foi da presbítera Celeste. Foi a Celeste, foi a última. Eu, pelo menos, foi a última que eu ouvi ontem, à noite. E foi Jeremias 29:11. Né? Então, Jeremias, e eu gosto muito dessa passagem, mas eu vou ler a partir do 10. Tá? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Então, claro que eu não estava na Babilônia, eu estava no Brasil. Mas a promessa dele, olha, eu vou te levar de volta. Amém. Mas não era no meu tempo, era no tempo dele. Tempo do Senhor, no amém. Tempo dele, isso. Não é? Então, no tempo dele, nós voltamos, só ficamos sabendo realmente que voltaríamos. Era 3:30 da tarde e o voo saía às 5. Porque tiveram que ir para o aeroporto nessa expectativa. Tivemos que ir para o aeroporto ao meio-dia, porque você não conseguia fazer nada pela internet. O check-in estava aberto, mas você não conseguia finalizar o check-in. E quando eu chego no aeroporto vazio, algumas pessoas espalhadas pelo aeroporto, a área internacional toda fechada, e eu continuava falando. Se essa foi a data que Deus marcou, nós vamos voltar. Tanto que o bispo Carlos só ficou sabendo, já era bem tarde, porque eu só realmente informei a ele quando eu já estava no portão de embarque, não é? Mas a promessa dele é que ele me traria de volta. Que ele me traria de volta. E só voltamos porque somos nacionais. Porque foi um voo de repatriação. Sim. Não foi um voo normal, não é? Mas por quê? Porque ele sabe quais são os pensamentos dele. Ele sabe. E os pensamentos dele, para nós, ele diz, são pensamentos de paz e não de mal. Sabe? Então, quando a gente medita nisso, na palavra de Deus, essa palavra vai trabalhando o nosso emocional e vai estabelecendo em nós a paz que excede todo entendimento. Mesmo no meio dessa pandemia, nós tomamos todos os cuidados, apóstolo, mas o propósito de Deus na minha vida vai se cumprir, na sua vida vai se cumprir, na vida da igreja vai se cumprir, na vida de cada irmã que está nos ouvindo vai se cumprir. E é isso que nós não podemos deixar sair da nossa mente. Sabe, porque o que nós pensarmos vai agir diretamente no nosso emocional, no nosso coração. É mesmo. Então, eu vou tomar todos os cuidados? Vou mesmo, porque isso é obediência. Eu tenho que me sujeitar às autoridades. E as autoridades estão determinando que nós temos que usar máscaras, que nós temos que ter N cuidados. Nós vamos fazer isso. Claro porque senão eu entro num outro princípio que é de rebelião. Eu não vou
atentar o meu Deus. Com certeza. Não é? Amém. Então, o propósito dele na Nós nossa sabemos que dependemos dele e confiamos inteiramente nele, não é? inteiramente nele. Mas são regras que nós temos que cumprir até mesmo para proteger o nosso próximo, não é? Isso é amor. Claro. Isso é amor. Verdade, é mesmo. Quando eu tô com a máscara, não é a minha proteção que eu estou fazendo. É a proteção do outro. Próximo. Isso. Mesmo que ele esteja sem máscara, aí quem vai estar protegido sou eu. É, Mas eu vou estar protegendo, porque ele não vai receber nada de mim. com certeza. E isso é amor. Amém. Então, o que Deus tem trabalhado comigo pegou todo mundo de surpresa? Sim, mas não é surpresa. Para ele não, né? Não. Para o nosso Pra ele, Deus não não. é surpresa, Porque não é? e vou só fechar, vamos continuar Aham. nesse. Por quê? Porque em Isaías, voltar um pouquinho, Uhum. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, nada pega Deus Amém. De sabe, surpresa. não não é? despercebido. Eu sempre digo, esta pandemia não apanhou Deus de surpresa, não é? Não. Assim, a gente também sabe que ele, com um simples soprar, não é, dele, ele poderia acabar com toda esta pandemia, não é? Sim. Mas isto não apanhou ele ele de surpresa. permitiu, Mas se ele permitiu, tem um tem um propósito. grande propósito, não é? Muito Tem grande. um propósito. Mas se também nos pegou de surpresa, ou nós fomos, entre aspas, surpreendidos por tudo isso, é porque mesmo nós pregando o que a palavra de Deus diz sobre os tempos atuais que nós vivemos, muitas vezes nós achamos ainda lá dentro, sem nós percebermos, ainda lá dentro está assim, isso ainda vai demorar a acontecer. Você entende isso? Então, não é que nós desacreditamos. Muitas vezes nós falamos, Jesus está às portas, porque a palavra de Deus diz. Mas eu acho que já se tornou não é? um jargão. Porque assim, a gente fala, mas a convicção não está cá, não é? Exatamente. Nós temos a sensação que falamos, mas é para um tempo ainda muito longínquo, Muito não é? distante. Muito distante. E não está. Verdade. Está mais perto Verdade. do que nós imaginamos. Verdade, é mesmo. Em Isaías 55, eu amo o profeta. Bom, eu amo todo, a Bíblia toda, porque é a palavra de Deus. É. Mas o profeta Isaías, ele tem uma forma de expressar, porque é um profeta messiânico. Então, é o que mais falou sobre Jesus, o que deu detalhes sobre Jesus. Então, para a igreja, parece que muito mais claro, porque nós somos a noiva, né? Que ele vem buscar muito em breve. Então, não vou ler todo o capítulo 55, mas nós vamos primeiro, o versículo 6. Ele fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o que nós temos feito durante esse período todo de pandemia? O que eu tenho reparado? As pessoas buscando muito mais o Senhor. Verdade. Olha que propósito. Por que Deus permitiu? Para as pessoas se dobrarem diante do Deus Todo-Poderoso. É isso. Para ver que, por maior que seja o cientista, temos visto as ações, não é? Você Por todo entendeu? mundo, Por não todo é? mundo. Como as pessoas se E têm... principalmente para a igreja, pastora. Sim, sim. Porque a igreja, muitos estavam dentro da igreja, mas longe de Deus. Mornos, não é? Mornos. Eu acho que a igreja se estava tornando morna, Morna. não é? Eu creio que isto veio como que a sacudir, não é? Exato. Sabe quando você tá assando uma carne na brasa e de repente você precisa abanar para que a brasa se... A brasa está lá, sim. mas está lá sendo muitas vezes sufocada. E ela quando ela é soprada, ela volta, não é? Com Ter força aquela chama. total. Isso. E eu creio... Isso para a igreja é para a hoje, igreja. Né? Amém. Sabe? Amém. Então, um dos propósitos foi esse. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele ainda está se pode perto. achar. Ainda está perto. Está perto. E tão perto que Ele está dentro de nós. É mesmo. Não é? Verdade. E aí, ele fala assim no versículo 8. Mais uma vez falando dos pensamentos. Vimos em Jeremias e aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos
pensamentos. E o versículo 11 é a cereja do bolo. Ele fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Glória a Deus. E lá em Isaías 46, depois vocês leiam em casa, tem um versículo que ele fala que ele é o único Deus. E que ele fala do fim desde o começo. Ou seja, ele tem vindo preparando, não é todo então o caminho. Nós sabemos como será o fim. Não. Nós sabemos como será o fim. Está aqui. Ele foi tão maravilhoso para conosco que ele entregou para a igreja. Porque João representava a igreja, o apóstolo João. Ele entregou para a igreja o livro do Apocalipse. Ele entregou para nós. Porque ele é o único Deus que anuncia como será o fim desde o princípio. Então, por que Deus... essa é a vontade de Deus? Não! Você acha que é a vontade de Deus que um vírus venha a contaminar as pessoas, a criar toda essa parada do mundo? Será que o propósito de Deus é fazer com que o homem sofra? Não! O propósito de Deus para que o homem não viesse a sofrer foi mandar o filho dele para sofrer no nosso lugar. Verdade. E a palavra de Deus diz que o filho dele Jesus levou na cruz todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não iria enviar uma pandemia, não é? Para que o seu povo sofresse, ou para que o mundo, não é, parasse desta forma, não isso é não conhecer Deus. Com certeza. Né? Deus permitiu isso. Para quê? Para sacudir a igreja. Para sacudir a igreja e para que o seu povo também se posicione, não é? Sim. Porque era o que nós estávamos a falar há pouco. A igreja estava-se a tornar um pouco morna, não é? Acomodada. Acomodada. E o que é que Deus diz sobre os mornos? Deus diz que vomita os mornos, não é? Então nós, igreja, nós temos que ser ou frios ou quentes. Não é? Não há ali meio termo, não é? E nós podemos ver durante algumas décadas, não é? Nós podemos ver como as pessoas estavam acomodadas. Era o que nós iniciámos, não é? Nós vamos ao domingo à igreja. Isso. Nós vamos à sexta-feira à igreja. Nós vamos à quarta-feira ao grupo das mulheres. E pronto. E já fiz a minha agenda. Já fiz a minha parte, não é? Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que Ele seja constante na nossa vida, não é? Ele tem que ser constante em nós. E quando nós colocamos os nossos pensamentos, porque como nós temos vindo a ler, não é, sobre os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, não é? Então quer dizer que os pensamentos de Deus não sendo os meus pensamentos, existe uma forma de que eu possa levar os meus pensamentos alinhados com a vontade dele. Exatamente. Não é? Exatamente. E isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo faz tão bem isso, não é? Mas nós também temos que estar alinhados, não é? Muitas vezes nós fazemos planos e às vezes quando até estamos a fazer esses planos, a gente parece que consegue visualizar, não é? Sim. Mas será que eu levo os meus planos à presença do Senhor? Exato. E tento entender se esses meus planos eles estão agregados aos planos de Deus? Estão de acordo. Estão de acordo com aquilo, com os pensamentos dele, com os planos que ele tem para mim. Sim. Não é? Exato. Eu acho que nós levamos uma vida tão acelerada e tão naquela de que eu faço... não é eu faço o que eu quero, não é nesse termo que eu quero dizer, mas o eu apresentar os meus planos a Deus é como se eu chegar e dizer: olha Deus, estão aqui os meus planos. Tá, então faça-se cumprir. Então faça cumprir porque são os meus planos, está bem? Ótimos, estão de acordo com a tua palavra. Eu não estou fazendo nada contra a tua palavra, mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que diz. Que os pensamentos são mais altos. Os caminhos deles são mais altos. Então, antes de eu programar, seja o que for, eu tenho que buscar nele. Não é? Quais são os teus pensamentos para mim, Senhor? Quais são os teus pensamentos para esta causa que eu estou a atravessar? Quais são os teus pensamentos para este projeto que eu pretendo?
Não é? Está aqui, Senhor. Faça-se a tua sua vontade, não a minha, não é? Porque muitas vezes, da nossa boca, sai, faça-se a sua vontade. É claro que você, enquanto estava no Brasil, a sua vontade era voltar, porque é a sua, não é, para Portugal, Sim. É a sua casa. Sim, eu até no dia que eu vi... O seu dia-a-dia está aqui, não é? Aqui. Apesar da sua família estar lá, mas o seu dia-a-dia está aqui. A minha pátria mãe, que eu nasci, continua sendo o Brasil. Isso. Mas a minha casa não é mais lá. Uhum. É diferente. A minha casa é aqui, né? E é tão tremendo porque eu falei, meu Deus, a casa fechada por 3 meses, embora eu sabia que o Bispo Carlos ia lá, né? Só o fato de ir até lá, de abrir, já dava uma marchada. Mas são 3 meses. E depois outras, queridos, sabe? Nada como a nossa casa. Uhum. Você pode estar na casa do seu filho, da sua filha, você que criou, você que educou, mas não é a sua casa. Claro que não. Né? Mas e você tem que se amoldando e vivendo aquela situação, porque você sabe que Deus tem propósito ali. Né? Tem um propósito, sabe? De trabalhar em mim, de trabalhar nas pessoas que estão à minha volta, trabalhar aqui na igreja, para nós até valorizarmos mais o ministério que o Senhor nos colocou. Sabe? Porque muitas vezes o dedinho crítico está sempre apontado. E é uma falha que nós temos que corrigir isso em todas nós. Não estou falando só para vocês, queridas. Porque a nossa natureza adâmica, ela é muito mais pronta para apontar o dedo e criticar. Mas a natureza espiritual, que é a nossa nova natureza, é uma natureza que arregaça as mangas, reconhece o trabalho do irmão, o esforço, sabe, daqueles que estão servindo, e fala assim, ó, eis-me aqui, estou aqui para te ajudar, estou aqui para juntos caminharmos. Então né? nós podemos ver que neste tempo nós tivemos, não é, de quarentena, como nós tivemos tempo para pensar naquilo que muitas vezes não tínhamos tempo. Exato. Certo? Porque sem nós nos apercebermos, estamos no mundo, não somos no mundo, mas o sistema desse mundo estava nos engolindo. Com certeza, E as coisas de Deus, muitas vezes, não eram as nossas prioridades. É verdade. Sabe? Então, éramos aquilo, quadradinho. Esse dia eu vou no culto, nesse dia eu vou na reunião, pronto. Mas o resto do meu tempo, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sobra tempo para nada. E muitas vezes, apóstola, a ter todo o tempo do mundo. E outra coisa, o Senhor tem trabalhado muito dentro do núcleo familiar, dentro dos relacionamentos entre marido e mulher. É verdade. Infelizmente, nós temos notícias que uma violência doméstica cresceu muito. Pelo fato de pessoas que não conhecem o Senhor, já terem N problemas e já terem conflitos dentro de casa. E foi uma preocupação lá no Brasil, porque cresceu muito a violência contra a criança, contra a mulher e contra o homem também. Porque não é só o homem que é violento, tem mulher que é violenta também. Verdade. Mas nós que temos Cristo, nós também tivemos um tempo para observar mais o nosso relacionamento marido e mulher, vigiar mais, namorar mais, por que não? Sim. Né? Aproveitar esse Conhecer tempo. melhor os hábitos. Gente, sabe? Fazer uma comidinha melhor para o marido, não é? Eu já estava há muito tempo que o meu marido é reformado e há muito tempo somos só nós dois. Desde que nós viemos para Portugal, em casa, somos nós dois, não é? E de repente eu me vejo com mais 3, mais 4. Com meu filho, 4. Então éramos no total 6. E eu tendo que fazer o almoço, fazer janta, preparar a marmitinha, dar aulinha para minha neta, me tornar professora vovó, como ela falava. É assim, eu acho que neste tempo nós voltamos a fazer coisas que
há muito tempo não Não fazíamos, fazíamos. não é? E tivemos tempo para tudo, apóstolo. Tempo para sentar, para conversar com o cônjuge, Então. não é? Tempo para sentar e dar aulinha à neta. Exato. Não é? Tempo para sentar e dar aulinha ao filho. Tempo para sentar, é? pôr o fone de ouvir as mensagens. Isso, é verdade. Sabe? Não Mesmo. ficar lá nas redes sociais vendo. Não, vamos ouvir as reflexões, vamos ouvir as mensagens. De fazermos reuniões, mesmo estando à distância. É mesmo. Então eu vi que... Eu acho que houve um tempo para nós priorizarmos certas coisas que nós já não dávamos valor. Exatamente. E nem percebíamos. E nem percebíamos o quanto elas eram importantes para nós. Exatamente. Não é? Eu, por acaso, no outro dia estava a falar com uma mulher, não é? Com uma irmã, e ela dizia-me, eu acho que agora eu já nem tenho vontade de sair para ir às compras. Pois. Eu já não sei, parece que já nem tenho vontade de sair para ir comprar roupa. Tomar um cafezinho. Eu vou ao meu armário, vejo tanta roupa, para que é que eu vou comprar mais roupa? Você entendeu? Não é? Assim, exato. São pequenos detalhes que nós não dávamos valor. Sim. E hoje nós passamos a dar valor a essas coisas, exato. não é? Valor ao tempo que nós passamos em casa com o nosso marido, com os nossos filhos. Exato. Não é? Porque o dia a dia... Contemplando a natureza, apóstolo. O dia a dia das famílias estava tão comprimido, não é? Que os pais saíam e continuam a sair ainda, não é? Mas pronto, eu acho que este tempo deu para as famílias refletirem bem no que é que podem fazer daqui para a frente, não é? O que vai mudar? O que vai mudar nas famílias? O que é que nós podemos mudar dentro da nossa família, dentro da nossa casa, para melhorar os nossos relacionamentos, não é? Eu acho que nós neste tempo todo nós podemos tirar muito bom proveito de todo este tempo. Porque nesse tempo todo, o que prevaleceu não foram os nossos propósitos, mas o propósito de Deus. E nós podemos ver também, durante toda esta confinação em casa, nós podemos ver como Deus tem cuidado dos seus. Verdade, verdade. Como Deus continua cuidando da sua criação e dos seus filhos. Exatamente. Não é? Em todo o tempo nós podemos ver como Deus tem cuidado. Ele não desampara. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Ele tem cuidado do seu povo, Ele tem cuidado dos seus filhos de uma forma magnífica. De uma forma que só Ele consegue. Só Ele sabe fazer como pai, não é? Só Ele. Assim como nós gostamos de cuidar bem dos nossos filhos, não é? Você Deus sabe, tem cuidado tão bem de nós neste tempo. Esse tempo, a minha filha não teve nada, né, assim que impedisse o trabalho dela, muito pelo contrário, pelo fato dela trabalhar nos cuidados intensivos, é um trabalho primordial nessa fase de pandemia que o mundo está vivendo, que está assolando. E agora, né, o epicentro está lá no Brasil. E em São Paulo mais ainda. Mas o meu filho, hoje o meu genro tem uma loja, então ele não parou de trabalhar nenhum dia. Mas claro, portas fechadas, funcionários de férias, e ele fazendo um servicinho ou outro, né? Então o rendimento cai. O meu filho trabalha, ele tem um estúdio, e está fechado. O estúdio, né, o ginásio, né, está fechado. Então, ele tem os alunos particulares dele e ele tem ido na casa para fazer outdoor, fora de portas, né? Porque não pode. Então, são pessoas que têm espaço ou vão numa praça para fazer os exercícios. E todo esse tempo, então, e tendo as contas a pagar. Porque as contas não deixam de vir. Pois. Não é? Então... eu também tive o tempo de estar ministrando e falando para ele, tudo vai ficar bem. A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. É verdade. Né? Em Filipenses fala que todas as nossas necessidades foram supridas em Cristo Jesus. Amém. Então, e nesse momento, sabe, o propósito de Deus é que nós ponhamos em prática a sua palavra. Verdade. Que ela saia da nossa boca, porque o nosso ouvido é o primeiro que vai ouvir. Para que o nosso emocional continue equilibrado. Não vou andar ansiosa. Amém. A paz que excede todo entendimento
é direito verdade. meu. Amém. A graça É me verdade. concedeu É esse verdade. direito. Amém. Sabe, as minhas necessidades não sou eu que prometo, é a palavra. E fiel é o que prometeu. É verdade. E sabe, e fecha mesmo para nós isso, Romanos 8:28. É. Romanos 8:28. É tremendo. Muito. Ele fecha. É verdade. Né? Você quer ler, pastora? É lá que eu tenho que procurar aqui. Você quer ler aqui no meu que está aberto? Abre, abre a sua, então. Romanos 8:28, ele fecha tudo isso, para tudo isso que nós temos falado. Deus, em nenhum momento foi surpreendido. Em nenhum momento Deus teve que puxar da manga. Ops, isso saiu do meu controle, eu tenho uma outra carta na manga aqui. De jeito nenhum. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Tem um propósito para a igreja. E ele tem um propósito para a humanidade. E o propósito para a humanidade é que todos reconheçam a salvação por intermédio de Cristo Jesus. É mesmo. Então, se ele permitiu isso, é porque muitas pessoas estão entregando as suas vidas para Jesus. Eu creio nisso. Eu creio sim. E como sempre o apóstolo fala, se você não crê, eu respeito. É. Mas eu vou continuar crendo até que Jesus venha me buscar. É verdade, eu creio Porque mesmo. Deus não permite nada que aconteça, nada que venha acontecer, sem um propósito muito grande. Né? Então, leia aí, apóstola, Romanos 8:28. Então, na minha Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem, ou também diz... a minha fala contribuem juntamente, mas concorrem perfeito. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas cooperam. Você entendeu? Então, todas. Qual é o propósito de Deus? É que nós tenhamos um roupeiro cheio de roupa, comprando roupa toda semana? Não! Para quê? É verdade. Qual o propósito de Deus? Que eu tenha lá o meu frigorífico abarrotado de carne, depois eu tenho que jogar fora porque venceu o prazo? Não. Não é esse o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que eu venha para a igreja e faça as coisas e tenha o reconhecimento das pessoas? Não. O propósito de Deus para nós que fomos chamados segundo o propósito dele é que nós sejamos a carta viva que as pessoas estejam lendo nesses dias. É verdade. Que sejamos a Bíblia, que não é? Que nós sejamos a Bíblia que eles estejam lendo. É mesmo. Sabe? Que a nossa vida, né? A nossa própria vida, as nossas ações. Que nós sejamos, apóstola, os atalaias. Isso, é verdade. Nos últimos tempos. É mesmo, é verdade. Né? Então, esse é o propósito maior de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Então, esse versículo de Romanos 8:28 fecha tremendamente bem, não é? O que Deus assim trabalhou no meu coração e tem trabalhado. Né? Amém. Eu vou voltar a ler para nós fecharmos. Vamos. E você possa também abrir a sua Bíblia aí em casa, também estar acompanhando. Amém? Então, em Romanos 8:28, eu vou ler. E sabemos que todas as coisas concorrem. Ou seja, tudo isto que nós vivenciamos estes últimos meses está contribuindo para que a Igreja do Senhor se posicione. Exato. Eu creio. Amém? Para que a noiva se prepare. Amém. Para que a noiva fique atenta, porque o noivo está chegando. Amém. É verdade. Eu creio que esta situação que nós passamos estes últimos meses é um grande alerta para nós. Sim. Eu creio. Que o noivo está voltando para vir buscar a sua noiva. Então vamos nos preparar, amém, amadas? Quando eu tiver uma outra oportunidade, eu quero trazer para a igreja e para você, minha apóstola, minha pastora, minha amiga, né? Uma palavra que eu gravei um vídeo lá no Brasil e eu não consegui transmitir para cá na época, porque era grande. Era grande, eu não consegui, eu tentei de todas as formas e eu não consegui. E o Senhor, naquela época, ele falou assim, guarda. Está guardado. Porque você vai ter a oportunidade de entregar uma experiência que eu tive com uma aluna sobre noiva. Isso, vamos... Mas ele também mandou um recado
para você. Para mim? É. Amém. Para o final pro final os últimos ajustes do vestido da noiva. Vamos receber. Vamos. Porque carinho. eu guardei. Eu falei, se eu não conseguir, porque não era para... É aquilo. É. Deus me deu naquela época, mas não era para aquele tempo. Uhum. Me deu naquele dia, mas não era para aquele Então, tempo. no dia certo. No dia certo nós vamos No trazer. dia de Deus. No dia de Deus. No tempo No dele. tempo de Deus, amém. Eu vou terminar de ler então o nosso versículo. E aquele que esquadrinha os corações, não, desculpem, 28. E sabemos todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Amém, amados. Então, minhas queridas, você que ama a Deus, foi chamada segundo o seu propósito. Amém. Não se esqueça, os planos do Senhor não são os teus planos. Isso. Amém? Sempre que tiveres planos para fazer, para projetar, primeiro pede ao Senhor que te dê sabedoria, se realmente é isso que Ele quer para ti, amém? Se esse plano que tu estás a planear, se vem de acordo com o plano do Senhor, amém? É esta a nossa exortação nesta tarde, não é, Pastor Isildinha? Isso. Foi uma bênção estarmos aqui juntas. Glória a Deus. Muitas saudades já estar com você, as nossas conversas. Sim. Amém? Eu também. Tá Mas- muito bom estarmos em comunhão. É verdade. né? Mas Muito logo bom. vamos poder estar juntas. Amém? Não sabemos se já podemos abraçar ou não, mas isso não importa, desde que nós possamos estar juntas, Amém. já vai ser muito bom. Já vai Amém? ser bom. Minhas Amém. amadas, desejamos o resto de uma boa tarde para vocês. Pastora, muito obrigada e até para a semana. Um beijinho muito grande para todas. Beijinho. Tchau. Tchau, Até para a tchau. semana. Deus vos abençoe. Amém.